versículo 5. Jeremias, se os irmãos puderem colocar aqui no telão para a gente também. Jeremias capítulo 1, no versículo 5. Dá para colocar? Só para nós lermos juntos. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Amém? A palavra diz assim. Todos acharam? O texto diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Vamos ler de novo. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Olha o que a palavra está dizendo. Deus está falando com Jeremias, e essa palavra ela pode ser aplicada a nós. Olha o que o texto está dizendo, que antes que Jeremias fosse formado no ventre da sua mãe, o texto está dizendo que Deus já conhecia Jeremias, mas não apenas isso. O texto vai dizer que Deus já havia santificado Jeremias. Querido, algo que você precisa entender é que Deus não te conheceu no momento que você nasceu da sua mãe e do seu pai. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Mas não apenas isso, o texto vai dizer que Deus já havia santificado Jeremias. Ou seja, Deus está falando de alguém que foi feito de propósito. Deus já conhecia Jeremias antes do nascimento. Deus já havia santificado Jeremias antes do nascimento. Querido, você foi feito por Deus de propósito. Só que não apenas isso. O texto vai dizer que antes que ele fosse formado do ventre, Deus já o conhecia, já havia o santificado e já havia o dado às nações por profeta. Ou seja, o texto está falando de alguém que foi feito por Deus de propósito e para um propósito. Porque havia um propósito sobre a vida de Jeremias. Ele seria dado às nações por profeta. Alguém que foi feito de propósito e para um propósito. E isso fala a respeito da minha criação e da sua criação. Talvez você está aqui essa noite e você tem questionado a Deus a respeito da sua existência. Você pergunta a Deus: Deus, por que eu existo? Por que eu nasci? Por que eu vivo essa vida do jeito que eu vivo? Querido, eu vim aqui da parte de Deus essa noite para te dizer que você foi criado por Deus de propósito e para um propósito. Vou repetir para te dar a chance de dar um glória, daquele que vai estremecer o inferno, porque você sabe de onde que você veio e você sabe para onde você vai, amém? Então vamos, prepara aí para você dar um glória. Você foi criado por Deus de propósito e para um propósito, amém? Essa é a sua realidade em Deus. Então, querido, o que eu preciso que você entenda? Que existem dons que foram dados a você. Você foi criado por Deus. Ele te viu antes do seu nascimento. E Ele já havia te dado para um propósito. Você acha que você tem as habilidades que você tem à toa? Você acha, querido, que você tem a voz que você tem à toa? Você acha que você tem o seu jeito de falar, o seu jeito de ser à toa? Não é. Conta-se a história a respeito de uma moça que ela cresceu em um lar onde todos os irmãos dela eram branquinhos, loirinhos e dos olhos azuis. E ela foi a única da família dela que nasceu com a pele morena, com os cabelos pretos, lisos e longos. E por muito tempo ela se questionava a Deus a respeito do propósito, a respeito do chamado dela, porque da existência dela, né, da identidade dela, e ela falava: será que eu sou adotada? Será que eu sou mesmo dessa família? Porque eu sou totalmente diferente de todo mundo da minha casa. Só que passam-se os anos e Deus começa a
moça tá lá na Índia, fazendo missões transculturais. Por quê? Porque hoje, quando ela está lá, ninguém olha para ela e acha que ela não é uma indiana. Porque o tom da pele dela, a cor dos olhos dela, a cor do cabelo dela diz exatamente a respeito do chamado, do propósito que Deus tinha para a existência dela. Talvez você é alguém que se questiona a respeito da sua pessoa, do seu jeito de ser, seu jeitão. Às vezes é aquela pessoa comunicativa, que conversa até com poste. Já viu aquela pessoa que para no ponto de ônibus e vira e fala: você está bem? Tudo bem? Já quer falar da vida. Ou talvez seja alguém mais tímido, mais reservado. Querido, eu preciso que você entenda que todas as características que você tem, desde a cor dos seus olhos, o tom do seu cabelo, o seu tipo de cabelo, o seu cor de pele, o seu jeito de ser, as suas habilidades, os seus dons, tem a ver com um propósito. Porque antes do seu nascimento, a palavra vai dizer que Deus te fez de propósito e para um propósito. Amém? No entanto, quando nós falamos sobre um propósito, sobre um chamado, muitas vezes nós colocamos algumas barreiras para viver esse propósito e esse chamado. E eu quero gastar um pouquinho de tempo com vocês, falando sobre as barreiras que nos impedem de viver o chamado de Deus. Quantos aqui já não deram uma desculpa para Deus quando Deus falou a respeito do seu chamado, do seu propósito? E o primeiro empecilho, a primeira barreira que eu quero falar com você são as decepções. Pega isso aqui. Decepções, opiniões dos outros ou más experiências do passado. Eu vejo muitas pessoas usando histórias passadas, más experiências que tiveram ao longo da sua história, como uma barreira para viver o propósito que Deus tem para você. Quantas pessoas um dia já não se frustraram com alguém, com um líder, ou dentro da igreja? Quantos não se frustraram com alguma liderança de alguma forma e falaram assim: nunca mais eu vou me envolver nisso? Quantos, por não terem recebido o reconhecimento que achava que merecia, falou assim: nunca mais vai ter célula na minha casa? Talvez você está aqui me ouvindo e você é alguém que já liderou pessoas, mas um dia você se frustrou dentro do ministério. E aí você fez um voto secreto no seu coração: nunca mais eu me envolvo em nada da igreja. São barreiras que nós vamos criando para viver o chamado. Talvez você fale assim: Elisa, mas você não sabe o que fizeram comigo. Querido, eu não sei realmente o que fizeram com você, mas eu sei que na realidade da nova criação, a palavra vai dizer que o Espírito que habita dentro de você, ele gera convencimento dentro de você para que você possa liberar perdão. Até quando você vai deixar o passado ser uma barreira que vai te impedir de viver um novo de Deus para a sua vida? Até quando você vai deixar que as experiências passadas ou que a mágoa te impeça de viver um novo de Deus para a sua vida? Querido, sabe o que é a mágoa? A mágoa é como uma corrente que você lança, né? E às vezes você acha que você está prendendo o outro, mas fulano não merece, porque um dia eu fiz algo por fulano e fulano não me retribuiu. E você acha que é o outro que está preso. Sabe qual é a questão? Que a mesma corrente que você lança por alguém é a corrente que você enrola ao redor de você mesmo. E às vezes você ora e você fala: Deus, eu quero ir além. Deus, eu quero viver algo novo na minha vida. Mas quando você começa a voar, chega uma hora que você não consegue mais romper. Por quê? Porque existe uma corrente chamada mágoa que está te prendendo. E essa noite, de uma vez por todas, você precisa liberar aquelas pessoas que um dia te magoaram no passado. E isso hoje se tornou uma barreira para te impedir de viver o novo de Deus. É tempo de deixar para trás. É tempo de olhar para aquilo que Deus tem para você. Quantas pessoas não usam as opiniões dos outros como uma barreira para viver o chamado? Talvez um dia Deus falou com você sobre um sonho, sobre um projeto que Ele colocou no seu coração. E aí quando você compartilhou com um irmão próximo, ele falou assim: você? Pastor? Mestre? Tem certeza? Talvez Deus colocou no seu coração o desejo de ser um médico. E de alguma forma o reino vai expandir através de você.
Porque nós precisamos entender que chamado não tem a ver só com as quatro paredes. Chamado vai muito além disso. Existe uma profecia sobre o último avivamento que aconteceria nos últimos tempos, que seria através de profissionais liberais. Não sei se você sabe disso, mas existe uma profecia há muitos anos que o último avivamento que aconteceria antes da volta de Jesus aconteceria através de profissionais liberais que, através da sua área, impactariam, levariam o reino de Deus. Mas talvez o Senhor colocou um sonho no teu coração e duvidaram de você, e você deixou que a opinião dos outros fosse uma barreira para você viver o sonho e a vontade de Deus para você. Sabe uma outra barreira que nós usamos muito para não viver o chamado de Deus? Muitas vezes é querer o presente do outro. A palavra diz que Deus deu dons aos homens. E sabe uma das características mais lindas que eu acho de Deus? É a multiforme graça, ou a criatividade de Deus. Deus, ele é um Deus muito criativo. Deus não faz nada igual. Gente, se você parar para perceber, você pode pegar uma árvore da mesma espécie, ela nunca vai ser igual uma a outra, porque Deus, ele é um Deus de criatividade. Agora, se você olhar cada pessoa que está sentada aqui, não tem ninguém que tenha um dom exatamente igual ao do outro. Todos nós somos criados por Deus de uma forma única, de uma personalidade única. E por que muitas vezes nós não vivemos o nosso chamado? Porque eu olho para o meu irmão e eu quero viver o chamado que Deus deu para ele, não o meu. É aquela hora que eu falo assim: ai, fulano canta tão bem, quero cantar igual fulano. Ai, ciclano prega tão bem. Quantas vezes nós não vivemos o nosso chamado? Sabe por quê? Porque nós queremos estar no lugar do outro. Tem uma certa frase que uma vez eu ouvi de uma amiga, e ela falava assim, que o mundo precisa de pessoas como você. O único problema é que você está tentando ser todo mundo. Todas as vezes que você se compara, você está se impedindo de fluir na plenitude daquilo que Deus tem para você. Então não é sobre você pregar, falar, ministrar ou ser como alguém. É sobre você ser e agir de acordo com aquilo que Deus criou para você. A comparação, ela te impede de fluir na plenitude daquilo que Deus tem para você. Você quer ver uma outra barreira que nos impede de viver a vontade de Deus? É olhar para os resultados do dom, ou querer só pelo status, ou só pela aparência. Muitas pessoas olham para o resultado do dom. Tem muita gente que fala assim: eu quero ser pastor. Por quê? Porque de alguma forma o pastoreio dá alguns privilégios. Vou ser convidado para as conferências, vou ter um microfone na mão, vou ter status, visibilidade. E de alguma forma a pessoa quer o dom pela aparência do dom e não pela essência que o dom é. Sabe que interessante, querido, que para um pastor estar com o microfone na mão, isso daí é 5% do ministério dele. Porque a maior parte do ministério pastoral são nos bastidores. Deixa eu falar algo para você. Não queira um lugar de evidência sem antes ser consolidado nos bastidores. Porque antes do Senhor te levar a qualquer lugar de evidência, primeiro Deus vai te consolidar onde ninguém está vendo. Não queira o dom só pela aparência, mas tem muita gente que não flui no chamado porque quer o dom pela aparência. Às vezes é aquela pessoa que ela tem um chamado evangelista. Ela é aquela pessoa comunicativa, que gosta de conversar, que está sempre rodeada de muitas pessoas. Ela chega num lugar, ela não chega, né? Ela estreia. Por quê? Porque todo mundo já quer ficar perto, ela é sempre o centro das atenções. É uma pessoa que tem uma habilidade de se comunicar. Isso é o quê? Um potencial evangelista. Aí a pessoa olha e fala assim: não, mas evangelista fica na rua, ninguém está vendo, é melhor ser pastor, porque você está com o microfone na mão. Todo mundo está vendo, tem reconhecimento.
O problema é que quando eu me coloco no lugar do outro, eu estou impedindo que vidas sejam alcançadas através de mim. Amém? Está se identificando em alguma coisa aí? Aqui ninguém não, né? Imagina. Estou vendo o povo só coçando a cabeça. E uma das maiores barreiras que nos impede de viver o chamado de Deus para nós, o sonho de Deus para nós, é não se ver capaz para esse dom. Quantas pessoas já viraram para mim e falaram: Elisa, é grande demais para mim. Elisa, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, eu não sei como fazer. Um dos maiores motivos que impede as pessoas de ver o propósito de Deus é não se ver à altura, ou não se ver capaz de viver o propósito de Deus. E aí é a hora que você vê frases como: ah não, eu não sei falar direito. Ah não, Elisa, eu tenho muita vergonha, eu sou muito tímida. Eu sou muito tímida, eu não consigo. Elisa, e se eu errar? E se eu falar alguma coisa errada? E se der errado? Não, Elisa, olha fulano é de Deus, fala bem, canta, ora em línguas, profetiza. Olha lá, Deus pode mandar ele, muito melhor do que eu. Quem aqui nunca deu uma desculpa para Deus assim? Ou melhor, quem já deu uma desculpa assim para Deus? Muitos de nós. Por quê? Porque uma das maiores barreiras que nos impedem de viver o chamado de Deus é não se ver capaz de viver esse dom. Agora, algo que nós precisamos entender é que Deus nunca vai dar algo para mim e para você que seja a altura da nossa habilidade ou da nossa capacidade. Sabe por quê? Porque se Deus der algo que está à altura da nossa capacidade, o reconhecimento e o mérito por ter feito vai ser nosso, não dele. Talvez, querido, você olha para você por um instante, feche seus olhos, por um instante. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor traga a memória deles, sonhos e promessas que o Senhor já colocou no coração de cada um deles. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor traga à memória promessas que foram até esquecidas, porque muitas vezes eles não se viam à altura do chamado e do dom que o Senhor tinha para eles. Quais foram as promessas? Quais são as promessas que você tem sobre a sua vida? Quais são os sonhos que Deus já colocou no seu coração? Pensou? O Espírito Santo te lembrou? Deixa eu falar algo para você. Ele nunca vai te mandar fazer algo que você tenha total capacidade. E isso nos desafia muito. Isso muitas vezes pode se tornar uma barreira dentro de nós. Sabe por quê? Porque no fundo nós queríamos ser merecedores de tudo que nós fazemos. Mas quando nós lidamos com a realidade da graça de Deus, é um desafio. Por quê? Porque a graça, ela vem literalmente para derramar unção sobre nós, para nós fazer. O que é unção, gente? Unção é capacitação sobrenatural para você fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer. Deixa eu falar algo para você. Toda promessa que Deus libera sobre você, junto com essa promessa existe unção. Todas as vezes que Deus libera uma promessa sobre nós, existe uma unção que é derramada junto com essa palavra, junto com essa promessa. E o que é unção? Unção é capacitação sobrenatural para fazer aquilo que eu, na minha humanidade, não tenho capacidade de fazer. Por que muitas vezes nós não vivemos o chamado e a vontade de Deus? Justamente entra muito no que o Hugo pregou aqui ontem. Porque muitas vezes nós confiamos mais na força do nosso braço do que na graça ou na unção residente dentro de nós. A palavra diz que a pessoa do Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito, também é unção. E quando nós nascemos de novo, nós sabemos que nós já temos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, ou seja, a unção já habita dentro de você.
Querido, a capacitação sobrenatural para fazer aquilo que você não tem capacidade para fazer já está dentro de você. Eu preciso que você abra a sua mente para que o Espírito Santo te leve para uma outra perspectiva essa noite. Porque quando você duvida daquilo que Deus te prometeu, quando você duvida daquilo que Deus falou com você, você está chamando Deus de mentiroso. Se você fala para Deus, Deus, é grande demais para mim, você está falando que Deus não tem capacidade de perceber o que é grande e o que é pequeno para você? É sério? Nós precisamos entender, querido, que quando Deus fala algo sobre as nossas vidas, Deus conhece a nossa incapacidade, Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas vulnerabilidades, mas ainda assim Ele escolhe prometer, ainda assim Ele escolhe derramar sonhos e projetos no nosso coração. Por que, Elisa? Por que isso acontece? A palavra diz que quando Deus deu um sonho para José, José tinha apenas 17 anos de idade. José era apenas um menino. E sabe como é vista a imaturidade de José? Quando ele conta o sonho para os irmãos dele. Porque menino não consegue fechar a boca, sai contando tudo para todo mundo. E sabe o que é imaturidade? É quando você quer fazer com que outras pessoas entendam o sonho e a visão que Deus te deu. Se Deus quisesse falar com o outro, Deus tinha falado para o outro. Tem hora que você tem que fechar a boca. Mas sabe por que Deus não tem problema em dar um sonho, uma visão para o menino? Porque o mesmo Deus que deu o sonho e a visão para o menino se responsabilizou em conduzir o menino ao lugar até o cumprimento do sonho e da visão que Deus havia dado para ele. Querido, não é sobre você ter capacidade, não é sobre você ter habilidade, é sobre você confiar na unção residente dentro de você. É sobre você confiar que quando Ele te manda, é Ele quem te conduz até o destino final. Que quando Ele fala com você, Ele derrama capacitação sobrenatural para que você viva, para que você flua no chamado que Deus tem para você. Vamos ser muito sinceros, gente. Eu tenho 27 anos de idade. Comecei a dar aula no Carisma, eu tinha 24 anos. Quantas vezes eu entrava na sala, os alunos me olhavam assim, de cima a baixo. Tipo, é você que vai dar aula? Essa menina? Quantas vezes? Mas sabe o que me fazia fluir? E era engraçado que todo final da aula os alunos falavam assim: nossa, eu te achava tão menina, mas eu ouvi tanto Deus através de você. Sabe o que me fazia fluir? Porque eu sei que eu fui feita de propósito e para um propósito. Eu sei que não tem a ver com a minha capacidade, eu sei que não tem a ver com a minha habilidade, eu sei que tem a ver com a unção dele que flui através de mim. A minha responsabilidade é apenas estar no lugar certo para que ele flua e ser um canal desobstruído para o fluir da glória dele. Enquanto você se preocupa em ser, você deixa de fluir. Enquanto você se preocupa em fazer, em ser perfeito, quantas vezes a cobrança por ser perfeito nos impede de fluir? Vamos lá, você lembra da primeira vez que você fez um arroz? Ficou bom? Ficou? Não ficou. Por quê? Porque a prática te leva ao aperfeiçoamento. Querido, muitas vezes quando você começa a se mover no dom, você não vai fluir da melhor maneira, não vai ser da melhor maneira, mas à medida que você vai fluindo, você vai entendendo como que você funciona, você vai entendendo, querido, como que flui, você vai entendendo melhor, você vai se adaptando àquele lugar e você vai se tornando cada vez mais um canal desobstruído para que ele flua através de você. Mas muitas vezes nós damos desculpas para Deus para não viver o dom e o chamado dele. Eu cresci em um lar de músicos, né? A minha família da parte de pai, todos são músicos. E eu me lembro de quando eu sempre cantei na igreja, sempre fiz parte do louvor da igreja. E eu me lembro de quando eu vim para a Batista da Lagoinha, na época eu era da sede, da matriz, né? E quando eu fiz a audição para o Seminário Teológico Carisma. E quando eu cheguei, gente, pro louvor, eu olhava que tanta gente que cantava, eu falava assim: meu Deus, para que eu vou cantar? Não gostava de me ouvir de jeito nenhum.
Detestava ouvir a minha voz. Até um dia que eu falei assim, quer saber? Eu vou cantar mais não. A minha voz não é bonita, a minha voz é muito feia, não vou cantar mais. E aí sabe o que foi interessante? Que naquele momento o Espírito Santo ministrou assim ao meu coração. Você está falando, Elisa, que algo que eu coloquei dentro de você é ruim? Você está falando que algo meu que eu compartilhei com você é ruim? Aí eu, não, Senhor, não. Então você está falando que algo que eu te dei, algo que veio de mim para você é ruim? E eu disse, misericórdia, não, Senhor, não, Senhor. Quantas vezes nós lutamos contra as próprias características que Ele implantou dentro de nós? Quantas vezes nós lutamos contra a própria personalidade que Ele colocou dentro de nós? Com habilidades que Ele colocou dentro de nós. Talvez, querido, já era para você estar fluindo no seu chamado há muito tempo, mas até hoje você olha para você e fala assim, eu não sou perfeito. Querido, o fato dele ter colocado habilidades dentro de nós não significa que nós podemos melhorar e crescer cada vez mais. Você pode se aperfeiçoar no dom. E a propósito, é isso que Efésios vai dizer. O dom foi dado tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que nós cheguemos à perfeita varonilidade, à perfeita maturidade, à medida de Cristo Jesus. Por que Deus te deu dom? Por que Deus te deu chamado? Por que Deus colocou uma vocação em você? Porque esse dom, essa vocação, ela vai te levar para um lugar. À medida que você exerce, você vai sendo aperfeiçoado até que você chegue à maturidade, à medida de Cristo Jesus. Então entenda algo, o dom não é para perfeitos, o dom é para aqueles que querem ser aperfeiçoados. O dom não é porque você é bom, não é porque você tem habilidade. O dom é porque Deus está te chamando para um lugar de aperfeiçoamento. E Ele vai dizer assim, para que vocês não sejam mais meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Quantos na nossa geração não estão sendo levados por qualquer vento de doutrina? Por quê? Porque não sabem de onde veio, não sabem o propósito, não sabem o chamado e aceitam tudo o que falsos mestres dizem sobre eles. Eu preciso, querido, que você seja despertado por Deus essa noite. Por quê? Porque Deus, desde o início dessa conferência, tem falado sobre um posicionamento, sobre o fato de você ser filho, ser adotado. E eu vim aqui essa noite para te dizer que existe um lugar de maturidade em Deus que está disponível para você, mas você precisa assumir esse lugar. Você não faz porque você é bom. Você não faz porque você tem a melhor técnica. Você não faz porque você tem a melhor eloquência ou porque você tem habilidade. Não, você faz porque você tem unção. Primeiro, você faz porque você reconhece a sua incapacidade. Você reconhece que você não é bom. Você reconhece que você não é capaz. Você reconhece que você é assim, alguém vulnerável. É aquele que reconhece que tem unção, que tem o Espírito residente, que Ele te capacita a fazer aquilo que você não tem capacidade para fazer. Não é porque você tem capacidade, é porque você tem unção. Vou repetir. Não é porque você tem capacidade, é porque você tem unção. Você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. E a palavra diz que Ele é a própria unção de Deus que habita dentro de você. Vamos lá. Quantas vezes você não estava no culto? Aí Deus falou assim, você chegou no culto, abraçou todo mundo, cumprimentou. Aí no momento do louvor, o pastor falou assim, procure alguém para orar. Aí Deus falou assim, vai lá e ora com fulano. Você falou assim, eu jamais, não vou não, cuida da minha cabeça. Aí beleza, passa aquele momento de oração, continua um momento de adoração a Deus. E Deus vira para você e fala assim, vai lá, abraça fulano e ora com fulano. Você fala, gente, o que eu vou fazer lá? Não sei nem o que eu vou falar. Você fala, não vou. Deus fala mais uma vez com você e você não vai.
Só que passa um pouquinho, você olha para o lado, tem alguém abraçado e orando com fulano. Aquela hora que você tem aquela vergonha própria. Com quem já não aconteceu isso? Vai, pode levantar sua mão, confessar o seu pecado. Sabe qual é o nosso problema? Nós não confiamos na unção residente dentro de nós. Aí talvez você pergunte assim, Elisa, mas o que eu ia falar? Querido, tem coisa que Deus só vai falar com você quando você der o primeiro passo. E se Ele não mandar você falar, não fala nada. Se resuma em fazer apenas aquilo que Ele te disser para fazer. Se Ele falou assim, vai lá e abraça fulano, só abraça. Se Ele te mandar falar, você fala, mas se não mandar, não fala. Se limite em falar apenas aquilo que o Espírito Santo quer que você fale. Quando Ele quer que você faça, Ele fala. Deixa eu falar algo para você, e foi uma palavra rema de Deus para o meu coração. Deus nunca te manda a nenhum lugar para passar vergonha. Vou repetir para você. Deus nunca vai te mandar a nenhum lugar para passar vergonha. Sabe por quê? Porque quando Ele te manda, é Ele quem se responsabiliza em conduzir você para que você chegue em excelência, para que o nome dEle seja glorificado no final. Vou repetir para o seu coração, grava isso, igual o pastor falou, anota tudo. Deus nunca vai te mandar a nenhum lugar para você passar vergonha. Nunca, nunca. Isso não acontece. Nós precisamos, queridos, entender o agir de Deus. Nós precisamos entender e parar de dar desculpas para Deus. Mas sabe o que é interessante? É porque quando nós olhamos a história, muitos homens já deram desculpas para Deus. A palavra vai dizer, quando Deus chega para Moisés e começa a falar com Moisés a respeito do chamado dele, primeira coisa que Moisés fala para Deus: Deus, mas eu sou gago. Imagina Moisés chegando para Faraó para falar: é que eu vim levar o povo de Israel pra. Imagina! E Deus escolheu um gago para liderar uma nação. Deus tem um senso de humor, né, gente? Vamos ser sinceros. Jeremias. Um dia Deus chega para Jeremias. Quando Deus chega para Jeremias para falar a respeito do chamado dele, né? A palavra vai dizer que Jeremias se considerava inexperiente, jovem demais para viver o propósito e o chamado de Deus. E ainda assim Deus escolhe Jeremias. Gideão se viu inferior socialmente para cumprir a vontade e o chamado de Deus. Propósito e chamado não é só para quem tem 10, 20, 30 anos de igreja. Chamado de Deus é para todos, são para todos nós. Desde criança existe um chamado, uma vocação, um propósito de Deus. Você, pai, você, mãe, precisa ensinar para os seus filhos que eles foram criados por Deus de propósito e para um propósito. Prepare o caminho para os seus filhos, para que eles vivam o plano de Deus para eles. Então, querido, o que nós vamos ver? Que muitas vezes essas barreiras nos impedem de viver o sonho, nos impede de viver a vontade que Deus tem para nós. A minha pergunta para você é: o que os céus têm dito sobre você? Quais são as promessas que Deus já liberou sobre você e que até hoje você tem dado desculpa para Deus? Talvez você fale assim: Elisa, eu quero entender melhor como funciona esse chamado, eu quero entender melhor como que funciona esse propósito. Aí a gente criou meio que uma fórmula para você descobrir o seu chamado. Diga assim comigo: vamos lá, P mais H é igual a C. Olha só. O primeiro P fala de peso. Já aconteceu com você? Talvez você está aqui me ouvindo e você é alguém que, quando passa pelas ruas e vê alguém drogado, seu coração dói. Você olha e você fala assim: meu Deus, como ninguém vem resgatar essas pessoas. E isso de alguma forma gera um peso, um constrangimento no seu coração.
Talvez o que queima no seu coração, que te olha e te deixa constrangido, são crianças. Você às vezes é aquela pessoa que quando tem uma criança no culto, né? Aqui, graças a Deus, nós temos o Kids. Mas quando você chega numa igreja que não tem criança, já olha, aí a criança começa a falar, correr no meio da igreja, você já olha e fala assim: gente, cadê a mãe dessa criança que fiz sem mãe? Tem uma mãe para olhar esse menino? Aquilo te incomoda. Talvez, querido, o que gera um peso no seu coração é quando você chega nas igrejas e você vê o louvor errando o tom. Você fala assim: meu Deus do céu, meu ouvido já faz assim. Talvez, querido, o que queima no seu coração, sabe comigo como foi? Eu me lembro, querido, que o que constrangeu meu coração era ver tanta heresia sendo pregada dentro das igrejas, o povo falando tanta abobrinha dentro da igreja. E eu olhava e eu falava assim: Senhor, não é isso que está na palavra. E aquilo constrangiu meu coração. Talvez você é alguém que o que te incomoda, que gera um peso no seu coração, às vezes é você chegar na igreja, você está aqui na igreja, né? Aí o pregador está aqui falando, está pregando, e você está aqui olhando para o meu copo. Você fala assim: gente, alguém tem que ir lá encher o copo dela, está acabando a água. Talvez o seu coração, quando você chega, você fala assim: mas deixa eu arrumar esses cabos aqui. Alguém tem que ir lá. Você quase não olha para o culto, você olha o cabo. Por quê? Porque de alguma forma você é despertado a perceber aquilo que tem a ver com o seu chamado. Talvez o que queima no seu coração, queridos, são jovens. Você chega aqui na igreja e cada vez que você chega, você olha para aqueles jovens ali se drogando e você fala assim: meu Deus, alguém precisa fazer alguma coisa. Meu Deus, eu não aguento ver tantos jovens na rua bebendo. Isso constrange o seu coração. O que é que gera incômodo no seu coração? Que você olha e gera o que gera inconformismo dentro de você? Que você olha e você fala assim: cara, eu queria que isso fosse transformado. Talvez sejam drogados. Talvez é ver tantas moças tão jovens ficando grávidas. Talvez é ver tanta orfandade no nosso meio. Talvez, querido, talvez ver drogados, pessoas na rua, moradores de rua. Talvez é ver tantas ovelhas que precisam ser cuidadas e pastoreadas. Eu não sei. A minha pergunta para você é: o que gera inconformismo em você? O que te faz olhar e falar assim: gente, não tem ninguém para fazer isso? Querido, talvez, pega isso aqui. Aquilo que gera inconformismo dentro de você tem a ver com o propósito e o chamado de Deus para você. Mas a fórmula é P mais P. O seu chamado também tem a ver com aquilo, diga comigo, prazer. O seu chamado também tem a ver com aquilo que te causa prazer. Por exemplo, se você falar assim comigo: Elisa, eu quero que você vai pregar numa igreja, assim, num acampamento que vai ter 3 jovens, mas eu quero que você vá, e a gente não pode pagar, não pode dar oferta, não pode dar nada. Você vai? Eu vou falar: eu vou. Por quê? Porque o seu chamado tem a ver com aquilo que você faz por prazer. É aquilo que se ninguém te der um centavo para fazer, você fala: eu vou, eu faço, porque você ama fazer. O seu chamado tem a ver com aquilo que é leve para você, gera prazer em você fazer. Talvez você é aquela pessoa que gosta de tocar seu violão. Ninguém te paga, ninguém faz nada para você, mas você tem prazer de pegar seu violão e tocar seu violão. Por quê? Porque tem a ver com o seu chamado. E o chamado também tem a ver, diga comigo, habilidade. Então, chamado tem a ver, diga, peso, prazer e habilidade. Então, as suas habilidades também dizem muito respeito ao seu chamado. Por exemplo, talvez você está aqui me ouvindo e você é aquela pessoa que na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, toda vez que um colega tem um problema, ele chega para você para contar o problema. Ele fala assim: não, porque eu estou passando por tal situação na minha casa. E ele começa a desabafar com você, porque de alguma forma ele espera ouvir Jesus, ele espera ouvir algo de você. E você
vai ouvindo a pessoa e fala assim, gente, o que eu vou falar para fulano? Aí de repente você começa a falar, aí a pessoa começa a chorar. Ou às vezes você começa a conversar com alguém e a pessoa começa a chorar e fala, você está contando a minha vida. Você, gente, eu só estou falando. Por quê? Porque às vezes você é alguém que foi chamado por Deus para pastorear vidas, para cuidar de pessoas. E você, por mais que você não tenha um título, você não tenha uma ordenação, as pessoas chegam até você porque elas esperam ouvir algo de você. Elas esperam ser cuidadas por Deus através da sua vida. É algo que você luta para fazer? Não, quando você vê, você está ali falando. Quando você vê, você está ali cuidando. Talvez você é alguém que a sua casa sempre foi visitada por jovens. E eles gostam de você, você tem uma habilidade natural para lidar. Porque isso tem a ver com habilidade, tem a ver com chamado. Então diga comigo, peso, mais forte, peso, mais prazer, mais habilidade, tem a ver com o meu chamado. Então aquilo que gera um inconformismo dentro de você. Se falar assim, pastor falou assim, vamos fazer o evangelismo, que horas? Sábado, 9 horas da manhã. Você na hora levantou a mão, porque te deixa inconformado você chegar na igreja e ver tanta gente sentada nas portas das casas, você fala assim, gente, esse povo aqui devia estar todo dentro da igreja. E se é 9 horas da manhã, você marcasse 8, você estaria aqui na porta. Só que você não se conforma em só vir, você também chama mais gente para vir junto com você. Por quê? Porque tem um inconformismo no seu coração, você tem prazer de falar de Jesus, você tem a habilidade de se comunicar, você entende? Deus não nos manda fazer nada em vão. Todas as vezes que Deus nos manda fazer algo, Ele já nos deu habilidade e capacitação para fazer aquilo que Ele deseja de nós. Amém? Amém? O que eu quero que você entenda? Quero que você entenda, querido, que o Espírito Santo, Ele está investindo em você. Deus está investindo em você. Deus não apenas te deu dons, mas Ele está investindo em você. Se o Senhor nos trouxe aqui durante esses dias, é porque Ele está investindo em você. Só que o Espírito Santo essa tarde trouxe ao meu coração uma parábola que está lá em Marcos, e a palavra vai dizer que um dia um agricultor plantou uma figueira em meio a uma vinha. Pega isso aqui comigo, a gente já está caminhando para a reta final. Um dia um agricultor plantou uma figueira no meio de uma vinha. E a parábola vai dizer que aquele agricultor, por 3 estações, chegou ali para procurar fruto naquela figueira, e ele não encontrou nenhum fruto naquela figueira. E o texto vai dizer que o agricultor então chega para o cuidador da vinha e fala assim para ele, pode cortar, porque ela está sugando nutrientes da terra e ela não está frutificando. E então o cuidador da vinha vira para o agricultor e fala assim, não corta não. Não corta não, eu cavarei ao redor dela, eu a adubarei, e se na próxima estação ela não frutificar, aí sim você pode cortar. Quando nós falamos sobre a figura do agricultor, nós estamos falando sobre a figura de Deus Pai. Quando nós falamos a respeito da figueira, somos eu e você. E quando nós falamos do cuidador da vinha, tem a ver com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu preciso que você entenda que aquele agricultor plantou aquela figueira em meio a uma vinha. Ou seja, a fonte de renda dele vinha da figueira? Não, vinha da vinha. A figueira foi plantada para o quê? Para o prazer do agricultor. Querido, eu e você fomos criados para o prazer de Deus. Não é porque nós temos que dar algo para Deus, não é porque nós fazemos, porque, querido, nós não ofertamos, nós não dizimamos porque Deus precisa de nós, não. Deus apenas nos faz coparticipantes da obra dele. Nós apenas somos criados para o prazer de Deus. E aquela figueira, ela foi plantada para o prazer do agricultor. Só que há 3 estações, aquele agricultor ia naquela figueira procurar frutos, mas ele não encontrava. E ele então chega para o cuidador da vinha e ele diz, manda cortar, porque eu tenho investido, ela está sugando nutrientes do solo e ela não está frutificando.
Quantos de nós estamos há anos dentro da igreja? Há anos dentro da igreja, Deus tem investido, Deus manda profeta, Deus fala com você, conferência e conferência, e até hoje você não se moveu do lugar. Aquele agricultor não colocaria aquela figueira em um lugar onde ela não recebesse tudo para frutificar, e ele mesmo vai dizer, eu estou investindo. Ele mesmo vai dizer, ela foi plantada em um lugar onde tem nutrientes, mas ela pega o nutriente e não frutifica. Mas o que eu acho lindo é que o cuidador da vinha, que é a pessoa do Espírito Santo, ele vai dizer assim, não corte, porque eu cavarei ao redor dela, ou seja, eu a adubarei, ou seja, espera mais um pouco, porque eu acredito, eu vou investir mais um pouco, porque eu acredito que ele pode frutificar, ela pode frutificar, eu vou investir mais, porque eu sei que tem mais, eu sei que ele pode dar mais, eu sei que ela pode dar mais. E aí sabe o que acontece? Sabe o que o cuidador da vinha fala que vai fazer? Ele fala assim, eu cavarei ao redor dela e eu a adubarei. E muitas vezes esse é o processo de investimento de Deus nas nossas vidas. E nós às vezes não entendemos o agir de Deus. Ou muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus ao lidar conosco. Porque o texto vai dizer que ele começa a cavar ao nosso redor. Sabe a imagem que me vem à mente? Imagina você enraizado. E você cresceu no meio daquela terra, você cresceu no meio daquilo tudo. E de repente Deus começa a tirar. Você começa a ver coisas saindo de perto de você. Você começa a ver pessoas saindo de perto de você. Você começa a ver Deus arrancando coisas de perto de você. E você fala assim, Deus, você está me matando, o que está acontecendo? Mas eu cresci com isso aqui sempre esteve perto de mim. Deus, o que está acontecendo? Parece que tudo está indo embora. Talvez você está aqui, você está assim. Você está vendo Deus cavar ao seu redor. E você está vendo muita coisa embora. Mas não apenas isso. O texto vai dizer que ele fala assim, eu cavarei ao redor dela e eu a adubarei. Gente, sabe o que é adubo? É esterco. São restos de animais. É aquilo que tem cheiro de morte, não tem cheiro. Ninguém gosta de ficar num lugar que tem cheiro de esterco, porque cheira mal. É aquilo que muitas vezes você olha na sua vida e você fala assim, Deus, acabou, morri com essa situação. Talvez você está aqui hoje, você está aqui me assistindo e você está sentindo cheiro de morte ao seu redor. Situações que você olha e você fala assim, Deus, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Deus, e agora? Talvez você olhe ao seu redor, querido, você está vendo são as circunstâncias adversas que muitas vezes vêm com cheiro de morte ao nosso redor. E a gente acha que Deus está nos matando. Mas sabe algo que eu preciso que você entenda? É o processo de investimento do Espírito Santo em nós. Porque a palavra vai dizer que Ele cavaria ao nosso redor e Ele nos adubaria. O que isso quer dizer, Elisa? Isso quer dizer, querido, que muitas vezes o Espírito Santo vai usar de circunstâncias que têm cheiro de morte, para que daquela circunstância você extraia a essência dela e você possa frutificar. Tem situação que vem que tem cheiro de morte, mas só vem para te potencializar a ser o melhor de Deus e viver e frutificar naquilo que Ele te criou para ser. É sério que você está achando que você vai morrer por causa do cheiro da morte que está ao seu redor? Você precisa entender, querido, o agir de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho visto muitas pessoas parando de frutificar, parando de viver o propósito e o chamado de Deus. Por quê? Porque olha ao redor, vê um indo embora, vê outro indo embora, vê Deus movendo de lugar. Olha ao redor, vê circunstâncias diversas. Olha ao redor, vê cheiro de morte e fala assim, morri, não tem jeito mais para mim. Mas eu venho da parte de Deus aqui essa noite para te dizer que são justamente essas circunstâncias que Deus está usando como potencializador para que você frutifique e viva o chamado e o propósito dele para você. Quantas vezes nós carregamos a experiência, nós carregamos aquilo de ruim que acontece? Aprenda, querido, a carregar os princípios e não a experiência. Vou repetir.
carregar os princípios e não a experiência. O que aquela experiência te ensinou? Carrega o princípio e não a experiência. Porque o princípio vai te potencializar a ser aquilo que Deus tem para você. O princípio que você carrega, pega, extrai às vezes de uma situação que tem cheiro sim de morte. E nós não podemos negar que tem cheiro de morte sim. Nós não estamos negando a realidade. Mas muitas vezes, aquilo que tem cheiro de morte, vai justamente, o princípio que você extrai daquela situação, vai te potencializar para que você seja o melhor de Deus, para que você frutifique no seu potencial máximo. Então deixa eu falar algo para você essa noite. Para de lutar contra o agir de Deus. Sabe por quê? Porque infelizmente muitas vezes nós só aprendemos com a dor. E muitas vezes Deus tem que usar com situações de dor para a gente aprender. Infelizmente nós somos assim, não é verdade, gente? Então para de ficar com raiva de Deus. Deixa o Espírito Santo mudar a sua ótica essa noite. Sabe por quê? Porque Ele está investindo em você. Vou repetir. Ele está investindo em você. Está indo embora. Você fala assim: Elisa, vivi minha vida inteira. Elisa, nunca imaginei que fosse embora. Querida, deixa aí. Deixa aí. Tem gente aqui que está lutando. Sabe, um dia Deus chega para Samuel. Saul peca. Deus levanta Saul. Só que quando Saul pecou contra Deus, a palavra vai dizer que Samuel ficou chorando por causa do erro de Saul. E Deus um dia chega para Samuel e fala assim: para de chorar. Para de chorar, porque eu já levantei outro ungido. Deixa eu falar algo. Deus nunca tira algo na sua vida para te deixar um vazio. Todas as vezes que Deus tira algo da sua vida, querido, Ele já preparou aquilo que vai estar no lugar, que não apenas vai estar por estar, mas vai te potencializar para que você seja o melhor de Deus na sua vida. Amém? Amém? Só que a parábola continua dizendo que o Espírito Santo, aquele cuidador da vinha, ele diz: eu cavarei ao redor dela, eu investirei, eu adubarei. Mas se ela não frutificar, aí sim, você pode cortar. Isso fala, essa parábola também é uma parábola escatológica, porque ela fala a respeito daquilo que aconteceria nos últimos dias. Deixa eu falar algo para você. Se ninguém te contou isso, eu vim aqui para te contar. Não adianta você vir para a igreja e falar assim: aceitei Jesus, agora vou ir no culto de domingo e está tudo ótimo. E aí você continua vivendo a sua vida do mesmo jeito. Você continua caminhando do mesmo jeito. Por quê? Porque justamente o que aquele agricultor, o que aquele cuidador da vinha o próprio cuidador da vinha, ele vai dizer que se nós não frutificarmos aquilo que ele nos chamou para ser no último dia, nós vamos ser cortados. A minha pergunta para você essa noite é: como que está a sua frutificação? Há quanto tempo você não frutifica? Como estão os seus frutos? Será que você se alimentaria do seu próprio fruto? Porque às vezes a gente gosta de apontar para a árvore do irmão e falar assim: olha lá, tá meio podre, hein? Tá com os bichos ali, olha lá. Mas será que você se alimentaria do seu próprio fruto? Como está, querido, a sua frutificação? Sabe por quê? Porque você frutificar, e fruto tem a ver com essência, com aquilo que você foi chamado para ser, tem a ver com o seu chamado, com aquilo que você foi chamado para fazer, tem a ver com a sua nova realidade, com a vida de Deus dentro de você. Isso tem a ver com os frutos. Mas isso também tem a ver, querido, com o fato do grande dia você adentrar no céu. É por isso que eu preciso que o Espírito Santo gere no seu coração essa noite um peso de responsabilidade. É sério que você acha que Ele te criou só para você ser um trabalhador, ter seus filhos
filhos, fazer uma boa faculdade, construir sua casa e vir na igreja de culto de domingo? É sério que você acha que Ele te criou só para isso? Não, querido, não. Eu vim aqui essa noite para te dizer que você foi criado por Deus de propósito, para um propósito. Existe algo mais de Deus para você. Querido, Ele escreveu todos os seus dias e chegou o tempo de você perguntar para Ele o que Ele escreveu ao teu respeito, porque existem propósitos eternos de Deus esperando por você escolher vivê-los. Deus nunca nos dá nada à toa. Nunca. Você acha que você tem os recursos que você tem à toa? Você já perguntou para Deus por que Deus tem te feito prosperar? Nunca. Deus nunca nos dá nada à toa. Querido, talvez o seu recurso que Deus tem te confiado, querido, nós somos mordomos, e talvez o que Deus tem te confiado é para você sustentar missionários no campo, para você investir no reino, investir na obra dele. Eu preciso que você entenda essa noite: você foi criado por Deus de propósito. Tudo que você é, toda a sua essência foi criada para um propósito. Até quando você vai dar desculpas para Deus? Até quando você vai se esconder do chamado? A palavra diz que quando Deus chama Saul, sabe o que Saul fez? A palavra vai dizer que Saul, ele era um homem alto, bonito, e ele se destacava entre todos por causa da sua beleza. Sabe o que Saul fez quando Deus chamou ele? Se escondeu dentro de uma carroça, para ninguém achar ele. E a pergunta de Deus para você essa noite é: até quando você vai se esconder atrás de uma carroça? Porque não adianta ter promessas sobre essa igreja, sabe por quê? Porque as promessas não têm a ver só com o pastor Bruno ou com a pastora Nayara. As promessas têm a ver com a unidade do corpo. Nós somos um corpo. E querido, quando você deixa de... Pega isso aqui. A hora que a sua mão machuca, o seu corpo vai trabalhar para mandar energia, recursos para o seu corpo, para a sua mão, para ela se recuperar. Quando você deixa de fluir naquilo que Deus te chamou para ser e para fluir, ao invés do corpo estar trabalhando por outra coisa, ele tem que mandar energia para você. Todos nós somos partes de um corpo. E quando você trabalha na sua função, você está cooperando para que o corpo funcione na sua plenitude. Quando você se esconde atrás das carroças, você está impedindo que o corpo funcione na sua plenitude. Eu vou falar para vocês. A pastora Nayara no primeiro dia falou que eu podia falar. Então eu vou falar. Amém? Amém? Vocês me ouvem? Você não pode mais se esconder atrás de uma carroça. Sabe por quê? Porque a palavra diz que quando nós ouvimos, nós somos responsáveis por aquilo que nós ouvimos. A partir do momento que você entendeu aquilo que eu falei, que Deus está investindo em você, o Espírito Santo está investindo em você, você foi criado de propósito, existe um propósito de Deus para você, você é responsável por aquilo que você ouviu. E no grande dia você vai precisar responder por aquilo que você aprendeu. Eu sinto Deus despertando. É como se Deus estivesse nos chacoalhando durante esses dias e dizendo: filha, existe mais. Sabe quando você coloca o arroz no pote, aí você dá aquela sacudida e fala assim: tem mais? Peraí, vou dar essa sacudida aqui para caber, porque tem mais para colocar. É isso que Deus está fazendo com vocês. Existe mais de Deus para vocês. Mas é tempo de assumir a responsabilidade por todo o investimento que Deus tem feito em vocês. Chega de dar desculpas para Deus.
Porque não é sobre você ter capacidade, não é sobre você ter habilidade, não é sobre você saber falar, é sobre você confiar na unção, é sobre você entender que quando Ele te manda, Ele te capacita, é você entender que às vezes você não tem todos os passos, mas no trajeto Ele vai te dar o caminho. Querido, chamado é dependência. Tem hora que você não sabe tudo que você vai falar, mas você vai. É tipo assim, Deus, eu tô indo, mas se der ruim, vai dar muito ruim, porque eu dependo do Senhor. Tem hora que é assim, querido. Tem hora que é assim. Tem hora que você não vai saber tudo que você vai fazer, não. Tem hora que Deus vai te falar assim, ora pro fulano, você não vai saber tudo que você vai orar, não. Mas o que a palavra diz? Abra sua boca e eu a encherei. Primeiro você abre a boca, depois Ele enche ela. Por quê? Porque existe uma reciprocidade de Deus e do homem. Querido, eu preciso que você entenda. Eu vou dizer o que nós começamos essa pregação falando. Deus está fazendo algo sobre a terra. Deus deseja fazer algo em Ipatinga, e Ele te chama para ser participante do que Ele está fazendo neste lugar. Amém? Queria chamar o ministério de louvor. Se coloque sobre os seus pés. Pra gente fingir que está acabando. Aleluia. 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 Feche seus olhos. Talvez você percebeu o Espírito Santo ministrando ao seu coração durante esses dias, durante essa noite, durante essa ministração. Mas de uma forma muito especial, querido, eu queria que você orasse e você pedisse ao Espírito Santo para que traga à sua memória sonhos, promessas que Ele já liberou há tanto tempo sobre você. A minha oração é para que você peça ao Espírito Santo para que reavive no seu coração o dom e o chamado que há em você. A minha oração é para que você peça ao Espírito Santo, se eu fui feito de propósito, se tem um propósito para mim, eu quero conhecer esse propósito, eu quero entender